Bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. O dia 6 do nosso devocional. Você já se perguntou por que o índice de acidentes de trens, até mesmo porque o índice de acidentes de aviões, comerciais é tão baixo? É muito mais baixo do que, por exemplo, o índice de acidentes de carro. Porque os pilotos de trem, os pilotos de aviões, eles são treinados para seguir regras, para obedecer, para seguir uma sequência. Eles não precisam deixar as coisas ao improviso. Me acuerdo la primera vez que vine a Japón y miraba atentamente la cabina del piloto en el tren, cómo apuntaba las cosas y escribía. Es como si estuviera haciéndolo para que alguém lo viera. Só que naquela cabina de trem não tinha ninguém. Eu falei, mas será que alguém está filmando? Ele aprendeu que fazer as coisas daquela maneira ia preservar não apenas a sua vida, mas a de todos que estavam no trem, para que, na medida que não haveria nenhum acidente. Assim também os pilotos de aviões. Você vê, quando acontecem os acidentes, quando as regras são descuidadas, quando são passadas por cima. Há uma série agora, um seriado que todos estão assistindo e comentando, se chama Chernobyl. Gosto muito de estudar a história dos acontecimentos e realmente uma das maiores catástrofes em matéria de radioatividade na história do planeta foi a de Chernobyl. Por quê? Porque eles desobedeceram 6 regras. Simplesmente fizeram vista grossa. Quando nós falamos de obediência na palavra de Deus, não é diferente. Às vezes umas pessoas, já te aconteceu, as pessoas perguntam, você vai na igreja, mas então eles não deixam, não te deixam fazer isto, você não pode fazer isso, eles te proíbem. É como se Deus tivesse prazer em proibir, em dar diretrizes, em ordenar. E a gente muitas vezes observa a questão da obediência como se fosse uma tentativa de Deus de brincar com a gente, de nos controlar. Mas sabe, talvez você e eu precisamos entender que obediência é algo necessário para a nossa própria existência aqui na Terra, nessa vida temporal, e especialmente para a nossa eternidade. Quando eu dou ordens aos meus filhos, quando eu lhes digo, isso daqui você não pode fazer, isso aqui você está proibido, você não pode fazer por isso, eu não quero me divertir. Eu estou tentando preservar a vida, o bem-estar dos meus filhos, para que eles possam ter uma vida tranquila. Ensino-lhes a respeitar as regras, ensino-lhes que... E isso requer obediência. Agora imagina se toda hora meus filhos fossem, você está tentando me controlar, você... 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel responde a Saul, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a tua palavra, a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que é que Deus está buscando? Nós vemos o próprio Jesus dando exemplo disso. Ele disse, a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele disse, assim como eu lhe obedeci, vocês devem obedecer. Você vê no capítulo 8 de João, Jesus diz, se guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos.
e a verdade vos libertará. Essa verdade fará que vocês sejam livres. Nós vemos em João, capítulo 14, que Jesus diz assim, que nós devemos obedecer por amor. E no capítulo 15 de João, no versículo 10, Jesus diz: se vocês obedecem meus mandamentos, vocês permanecerão em meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor eu permaneço. E estas palavras o Senhor Jesus disse para que tivéssemos alegria completa. Alegria completa. Mas como nos custa entender estas coisas? Nós vivemos numa época, conversava ontem com uns amigos, onde somos extremamente sensoriais. Tudo tem que entrar pelos sentidos. Se eu vejo, se eu ouço, se eu posso tocar, se eu posso sentir, então é verdade. Porque eu senti, porque eu vi. Mas a palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso. Você não pode seguir seus instintos. Você não pode seguir apenas o que você vê. Porque muitos, vendo, foram desviados da fé. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, no final, ele diz assim: nós colocamos os olhos não naquilo que se vê, senão naquilo que não se vê, no invisível. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Logo, no capítulo 5, ele diz no versículo 7, 2 Coríntios 5, 7, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí está a questão. Nós vivemos pela fé, não pelo que vemos. Se isso é verdade, então as circunstâncias, aquilo que percebemos por nossos sentidos, não vai moldar a nossa forma de viver, e sim o que está escrito. Por quê? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Isso produz fé. E se ela vem por ouvir a palavra de Deus, a ausência da palavra de Deus faz com que a nossa fé diminua e seja fraca. Lamentavelmente, somos uma geração sensorial e mediática. Nas mídias, nas redes sociais, você encontra muitas porções da palavra, pequenas porções extraídas e transformadas em verdade, fora do seu contexto, totalmente fora de foco. Nos emocionamos, temos uma resposta emocional, mas olha, a palavra diz 4 vezes que o justo pela fé viverá. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Romanos, capítulo 3, Romanos 1, 16, Gálatas 3, 11 e Hebreus 10, 38. O justo pela fé viverá. Pela fé, não pelo que se vê, pelo que se crê. E a fé, Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus 5, 9, Jesus diz que Jesus é a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Se você ama ao Senhor, viva em obediência. E para isso, eu te animo. Conheça a palavra do Senhor e persevere. Não viva pelo que se vê. Acumule tesouros nos céus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.